Ela tinha acabado de sair do ultrassom, grávida e feliz por contar ao marido que eles estavam esperando um menino. Mas ao chegar em casa e se aproximar da cozinha, ouviu a voz dele. E quase desabou ao perceber que ele estava falando com a empregada da casa, que também estava grávida. O ar da clínica de ultrassom parecia rarefeito, carregado de uma eletricidade que só as futuras mães conseguem sentir. Andréia estava sentada na beirada da maca, o papel fino amassando sob seu peso, o coração batendo num ritmo descompassado que misturava ansiedade e uma alegria quase insuportável. 20 semanas, metade do caminho percorrido, e hoje era o grande dia, o dia de finalmente dar um nome mais concreto ao sonho que carregava no ventre. Ela olhou para a cadeira vazia ao seu lado. Gustavo deveria estar ali. Ele havia prometido, com aquela sua voz grave e segura que sempre a acalmava, que não perderia esse momento por nada. Mas a vida, especialmente a vida de um homem com as responsabilidades que ele tinha, era cheia de imprevistos. Uma ligação apressada, quase sem fôlego, meia hora antes do exame. Amor, aconteceu uma emergência aqui na empresa, uma coisa de última hora, não vou conseguir chegar a tempo. Me perdoa. A voz dele soava distante, abafada por outros ruídos que ela não conseguiu identificar. Andréia, no entanto, era a personificação da compreensão. Ela sabia como o trabalho o consumia, as pressões, as metas. Um homem como Gustavo não se ausentaria por um motivo qualquer. Tudo bem, meu amor, acontece, fica tranquilo, depois eu te conto tudo, ela respondeu, forçando uma leveza que não sentia completamente. A pequena pontada de decepção foi rapidamente engolida pela imensa onda de felicidade que a dominava. Nada, nem mesmo a ausência dele, poderia estragar aquele dia. A médica, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil, entrou na sala e o mundo exterior desapareceu. O gel frio na sua barriga a fez arfar e então a magia começou. Na tela, em tons de cinza, um pequeno ser se movia, uma vida pulsante que era sua e de Gustavo. Andréia prendeu a respiração. A médica navegava com o transdutor sobre sua pele, e cada movimento revelava um novo detalhe. Uma mãozinha minúscula, o perfil delicado, o coração galopando forte e rápido. Está tudo perfeito com o seu bebê, Andréia. Forte, saudável, a médica dizia, e as palavras eram música. Quer saber o sexo? Andréia assentiu, os olhos marejados fixos na tela. Sim, por favor. A médica sorriu, ajustando o ângulo. Olha só, sem dúvida nenhuma, vocês terão um meninão. Um menino. Um filme passou pela sua cabeça em uma fração de segundo. As conversas noturnas com Gustavo, deitados na cama, imaginando o futuro. Se fosse menina, se chamaria Clara. Se fosse menino, Bernardo. O nome soou em sua mente com uma força avassaladora. Bernardo. Nosso Bernardo. Uma lágrima solitária escapou e rolou por sua têmpora. Ela não estava sozinha. Bernardo estava com ela. Ao sair da clínica, com as imagens do seu filho impressas e guardadas como um tesouro dentro da bolsa, Andréia sentia que flutuava. A decepção pela ausência de Gustavo já era uma memória distante, substituída por uma urgência deliciosa de compartilhar a notícia. Ela queria ver o rosto dele, o brilho nos seus olhos, quando soubesse que seu herdeiro, seu primeiro filho, estava a caminho. A surpresa precisava ser especial. Movida por esse impulso, ela mudou sua rota. Em vez de ir direto para casa, dirigiu até o shopping mais próximo. Caminhou pelas vitrines repletas de roupinhas e brinquedos, o coração transbordando. Entrou numa loja de artigos para bebês, um universo de cores suaves e tecidos macios. E lá, numa pequena prateleira, ela viu um par de sapatinhos de lã, num tom de azul tão sereno quanto o céu de uma manhã de primavera. Eram perfeitos. Ela os comprou, junto com uma caixinha de presente elegante. No carro,
Com um cuidado quase cerimonial, colocou os sapatinhos dentro da caixa, imaginando a cena. Ela chegaria em casa, o chamaria e, com um sorriso misterioso, entregaria o pequeno pacote. Ele abriria, confuso a princípio, e então a compreensão tomaria conta de seu rosto, seguida por uma alegria pura e avassaladora. Seria um momento só deles, um marco inesquecível na história que estavam construindo juntos. O caminho para casa foi feito em um estado de pura euforia. O trânsito, as buzinas, o calor da tarde, nada disso a atingia. Ela estava em sua própria bolha de felicidade, ensaiando mentalmente como contaria a novidade. Ao virar na sua rua, sentiu aquele conforto familiar, a sensação de pertencimento. A casa deles, o ninho que construíram com tanto amor e planos, a esperava. Estacionou o carro na garagem, pegou a bolsa e a preciosa caixinha. Entrou pela porta lateral, que dava acesso direto à sala de jantar. A casa estava silenciosa, o que era estranho. Gustavo já deveria ter chegado do trabalho. Ela o chamou, a voz ecoando pelo ambiente. "Amor, cheguei!" Nenhuma resposta. Talvez ele estivesse no escritório, no andar de cima, concentrado em alguma ligação. Ela deixou a bolsa no aparador e caminhou lentamente, a caixa na mão, em direção ao corredor que levava à cozinha e à escada. Foi então que ouviu um murmúrio baixo, vozes vindas da cozinha. Um alívio a inundou. Ele estava ali. Ela sorriu, apertando a caixa contra o peito, e deu mais um passo, pronta para surpreendê-lo. Mas algo a fez parar. A voz dele não era a voz relaxada de quem está em casa. Havia um tom de urgência, de segredo. E havia outra voz, uma voz feminina, suave e hesitante que ela conhecia bem. Era Leidiane, a empregada que trabalhava para eles há quase um ano. O coração de Andréia, que minutos antes batia de alegria, de repente tropeçou, pesado. Um calafrio percorreu sua espinha. Por que Gustavo estaria conversando naquele tom com Leidiane? Instintivamente, sem fazer barulho, ela recuou um passo, encostando-se na parede do corredor, onde a penumbra a escondia. O que estava prestes a ouvir mudaria para sempre o curso da sua vida, transformando o dia mais feliz de sua existência no início de seu mais profundo pesadelo. A porta da cozinha estava entreaberta, e cada palavra que atravessava aquela fresta era como um caco de vidro cravando em sua alma. Cada batida de seu coração ecoava em seus ouvidos, um tambor fúnebre anunciando uma catástrofe iminente. Ela se inclinou minimamente, apenas o suficiente para que as palavras que flutuavam pela fresta da porta se tornassem claras, nítidas, letais. "Você não entende, Leidiane. Isso não pode acontecer. Ninguém pode saber disso, muito menos a Andréia." A voz de Gustavo era um sussurro tenso, carregado de um desespero que Andréia jamais ouvira. Não era o tom do homem de negócios resolvendo um problema. Era o som de um animal encurralado. Foi um erro estúpido. Eu estava bêbado, fora de mim. Isso nunca deveria ter acontecido. Um erro. Bêbado. As palavras a atingiram como socos no estômago, arrancando-lhe o ar. A imagem de Gustavo, seu marido, o homem com quem compartilhava a cama, os sonhos e agora um filho, se desfazia diante dela. Mas a resposta de Leidiane foi o que transformou o choque em puro horror. "Erro para você, né, Gustavo? Para mim não foi erro, não. E agora tem consequência." A voz dela, normalmente submissa e mansa, estava diferente. Havia um fio de aço, uma audácia que Andréia nunca imaginara. "Eu tô grávida de 4 meses. 4 meses. E esse filho é seu. Acha que eu vou sumir assim, sem nada? Acha que vou deixar a sua esposinha perfeita não saber de nada?" Grávida. 4 meses. A mente de Andréia girou violentamente. O mundo inclinou-se sobre seu eixo. Leidiane, a moça quieta que servia o café da manhã, que arrumava a cama onde ela e Gustavo dormiam, estava grávida.
grávida dele. A sobreposição das linhas do tempo era cruel, matemática. Enquanto Andréa celebrava as primeiras semanas, a primeira vez que sentiu o bebê mexer, outra vida, fruto da mesma semente, crescia em segredo debaixo do seu teto. A traição não era apenas um ato, era um universo paralelo que existia nas sombras de sua própria felicidade. Eu te dou o dinheiro, Leidiane. O que for preciso, a gente resolve isso. Gustavo suplicava, a voz quase um fio. Você some, vai para outra cidade, eu pago a pensão, tudo o que for de direito, mas a Andréa, ela não pode saber. Pelo amor de Deus, ela está grávida, isso a destruiria. A menção ao seu nome, a sua gravidez, vinda da boca dele naquele contexto, foi a torção final da faca. Ele não estava tentando protegê-la por amor. Estava tentando proteger a si mesmo, a fachada de sua vida perfeita. Ele a usava como um escudo. Dinheiro? É claro que você vai me dar dinheiro. E não vai ser pouco. A voz de Leidiane era pura chantagem agora, fria e calculista. E não pense que vou facilitar. Se você não fizer tudo do meu jeito, eu juro que vou na porta da sua empresa. Eu conto para a família dela. Eu faço um escândalo que nem em 10 anos você vai conseguir limpar. Você vai me dar uma vida boa ou eu acabo com a sua. Andréa recuou um passo, a mão cobrindo a boca para abafar um soluço que ameaçava escapar. A verdade era um monstro disforme e nojento. Não foi um deslize, um momento de fraqueza, fora um golpe. Leidiane, com seu jeito humilde e olhar baixo, havia planejado tudo. E Gustavo, seu Gustavo, havia caído, arrastando a vida deles para a lama. A conversa continuou, detalhes sórdidos sobre valores, sobre como esconder a barriga que já começava a aparecer, sobre o medo dele e a ganância dela. Para Andréa, o som se tornou um ruído branco. O choque inicial deu lugar a uma clareza gélida e cortante. Ela olhou para a caixinha em sua mão. O azul dos sapatinhos parecia zombar dela. Um fragmento de um sonho que acabara de ser estilhaçado. A mulher feliz e radiante que entrara naquela casa minutos antes estava morta. Em seu lugar, nasceu outra, forjada na dor da mais profunda traição. Uma força que ela não sabia possuir começou a subir por sua espinha, uma fúria silenciosa e determinada. Ela não iria desabar. Não ali, não agora. Com um controle que a surpreendeu, ela se virou, caminhou de volta para a sala de jantar sem fazer um único ruído e colocou a caixinha sobre o aparador. A surpresa ainda aconteceria, mas seria de um tipo muito, muito diferente. Ela respirou fundo 1, 2 vezes, forçando o ar para dentro dos pulmões que pareciam ter encolhido. Ela calçou os sapatos que havia tirado ao entrar e andou com firmeza. O som dos saltos no piso de madeira anunciando sua presença de forma inequívoca. Ao se aproximar da cozinha, as vozes se calaram abruptamente. Um silêncio pesado e culpado pairou no ar. Ela parou no batente da porta, a expressão serena, quase entediada. Gustavo estava de pé perto da pia, pálido, o suor brilhando em sua testa. Leidiane estava do outro lado da bancada, encolhida, os olhos arregalados de pânico. A cena era tão grotesca, tão patética, que uma parte de Andréa quis rir. "Ah, vocês estão aí", disse ela, a voz soando assustadoramente normal, um triunfo da sua vontade sobre a dor. "Chamei quando cheguei, não ouviram?" Gustavo gaguejou, as palavras tropeçando umas nas outras. "Amor, a gente estava só, conversando sobre a limpeza da despensa. A mentira era tão frágil, tão transparente, que chegava a ser um insulto." Andréa o ignorou. Seu olhar passou por Leidiane como se ela fosse um objeto inanimado, um detalhe irrelevante na decoração da cozinha. Não havia ódio em seu olhar, nem raiva. Havia algo muito pior, completa e absoluta indiferença. Ela se dirigiu a Gustavo, mas seu tom era casual, como se estivesse falando do tempo. "Estou exausta. O dia foi longo.
Vou subir para tomar um banho e descansar um pouco. Sem esperar por uma resposta, ela deu as costas e subiu as escadas. Cada degrau era uma vitória. Cada passo a afastava da cena da sua humilhação e a aproximava do santuário do seu quarto. Ao fechar a porta atrás de si, a máscara finalmente caiu. Ela se apoiou na madeira, o corpo tremendo incontrolavelmente. As lágrimas que ela segurara com tanta força agora queimavam seus olhos, mas não caíam. Era como se a dor fosse tão profunda que tivesse secado a fonte. Ela não choraria. Chorar era uma fraqueza que não podia se permitir. As horas seguintes se arrastaram numa névoa de angústia. Ela ouviu a porta da casa se fechar, o som indicando que Lady Anne finalmente havia ido embora. Ouviu os passos hesitantes de Gustavo no andar de baixo. Com certeza ele sabia que ela tinha ouvido tudo e por isso nem subiu para saber o sexo do filho. O som da televisão sendo ligada e desligada, o barulho dele se servindo de uma bebida. Ele estava esperando, adiando o inevitável, provavelmente ensaiando mais mentiras. Quando a noite caiu por completo, Andrea desceu. Ele estava sentado no sofá da sala, um copo de uísque na mão, o olhar perdido. Uma televisão estava ligada num canal de notícias, mas o som estava baixo, servindo apenas como um ruído de fundo para a tensão que preenchia a casa. Ela parou na sua frente, de braços cruzados. Ele levantou o olhar, tentando forçar um sorriso. "Oi, meu amor. Se sente melhor? Eu ia te chamar para..." "Eu ouvi." Ela o cortou. As duas palavras caíram no silêncio da sala com o peso de uma sentença. A confusão no rosto dele foi instantânea, seguida por uma onda de pânico que drenou o pouco de cor que lhe restava. "Ouviu o quê? Do que você está falando, Andrea?" "Eu ouvi tudo, Gustavo." Ela continuou, a voz baixa, mas afiada como uma lâmina. Cada palavra. A gravidez de 4 meses, a sua noite de erro, a pensão, as ameaças dela, a sua tentativa patética de esconder tudo de mim. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. O copo tremeu em sua mão. Ele era um homem desmascarado, despojado de todas as suas defesas. "Então, vamos ser bem claros," ela prosseguiu, cada sílaba carregada com o peso da sua dor e da sua recém-descoberta força. "Você vai arcar com todas as suas responsabilidades. Todas elas. O filho é seu. O problema é seu. Você vai pagar tudo o que ela exigir. Vai resolver essa situação que você criou." Ela fez uma pausa, o olhar fixo no dele sem piscar. "E eu não quero mais ver essa mulher. Não quero que ela pise mais nesta casa. Não quero nem sequer cruzar com o olhar dela. Você vai resolver isso amanhã, antes que eu acorde. Não me importa como. Apenas resolva. Você não vai me envolver na sua sujeira." Ele finalmente conseguiu falar, a voz embargada, os olhos suplicantes. "Andrea, me perdoa. Por favor. Eu te amo. Foi um deslize. Eu posso consertar." "Não." Ela o interrompeu, a palavra final inegociável. "Não há nada para consertar. Apenas faça o que eu mandei." Ela se virou e caminhou em direção ao aparador. Pegou a caixinha, que permanecera ali como uma testemunha silenciosa. Voltou-se para ele, que a olhava destruído. Sem uma palavra, ela abriu a caixa e estendeu na direção dele, revelando os minúsculos sapatinhos de lã. "A propósito," disse ela, a voz desprovida de qualquer emoção. "É um menino. O nome dele será Bernardo." Então ela deu as costas e subiu as escadas, deixando-o sozinho na sala, com os destroços da vida que ele mesmo havia implodido. A noite foi uma longa e desolada vigília. Andrea não dormiu. Deitada na cama de casal que agora parecia vasta e fria como um mausoléu, ela encarava a escuridão, mas o que via era o filme da sua vida se desenrolando e se partindo. Cada canto daquele quarto, cada objeto, estava impregnado de memórias que agora pareciam falsas, manchadas pela mentira.
O cheiro do perfume de Gustavo no travesseiro ao lado, a foto dos dois sorrindo em uma viagem à praia sobre o criado mudo, o próprio ar que respirava. Tudo era um lembrete sufocante da traição. Ela percebeu com uma clareza dolorosa que a traição não havia acontecido em um hotel barato ou no banco de trás de um carro. Aconteceu ali, debaixo do seu teto. Nas entrelinhas dos bom dia de Lady Anne, nos sorrisos discretos, no cuidado com que ela limpava os vestígios da vida íntima de Andréa e Gustavo, sabendo que também ela compartilhou do corpo dele. A casa, que antes era seu refúgio, seu ninho, havia se transformado no palco de sua maior humilhação. As paredes pareciam observá-la, cúmplices silenciosas do segredo sórdido. Como ela poderia continuar a viver ali? Como poderia trazer seu filho, Bernardo, para um lar construído sobre uma fundação de engano e deslealdade? A resposta era simples e absoluta. Ela não podia. Ficar seria um ato de autodestruição, uma lenta asfixia da sua sanidade. A força que a sustentara durante o confronto com Gustavo não era infinita. Era uma reserva de emergência que agora se esvaía, dando lugar a uma dor profunda e a uma necessidade visceral de fuga. Ela precisava de um lugar seguro, um lugar onde pudesse respirar sem sentir o gosto amargo da traição, onde pudesse se concentrar no que realmente importava, a vida que crescia dentro dela. A decisão se solidificou com os primeiros raios de sol que se infiltraram pela janela. Enquanto a cidade despertava, Andréa já estava de pé, movendo-se com uma determinação silenciosa. Ela não precisava de um plano elaborado. Ela precisava de um porto seguro, e só havia um lugar no mundo que poderia lhe oferecer isso incondicionalmente: a casa de seus pais. Ela abriu o closet, o lado dele e o lado dela, uma divisão que antes representava união e que agora era um abismo. Ignorando as roupas dele, ela pegou uma mala grande e começou a enchê-la, não com a pressa do desespero, mas com a eficiência de quem executa uma tarefa necessária. Peças de maternidade, roupas confortáveis, seus itens de higiene pessoal, o livro que estava lendo. Cada objeto escolhido era um passo para longe daquela vida contaminada. Por último, ela pegou a pasta com todos os seus documentos e os exames do pré-natal, incluindo as imagens do ultrassom de Bernardo. Seu futuro estava ali, naquela pasta. Quando desceu as escadas, a casa estava em silêncio. Gustavo não estava na sala. Provavelmente havia dormido no quarto de hóspedes, ou talvez nem tivesse dormido. Não importava. Ela foi até a cozinha e encontrou um bilhete sobre a mesa. Resolvido, ela não volta mais. Me perdoa, eu te amo. Andréa amassou o papel sem sequer sentir uma pontada de emoção e o jogou no lixo. Era tarde demais para palavras vazias. Com a mala ao seu lado, ela se sentou na sala de jantar e pegou o telefone. Discou o número da mãe, a mão firme. Quando a voz sonolenta e preocupada de sua mãe atendeu, Andréa manteve a calma. Mãe, está tudo bem comigo e com o bebê, mas eu preciso ir para aí. Posso ficar com vocês por um tempo? Não houve hesitação do outro lado da linha, apenas o amor incondicional que ela sabia que encontraria. Claro, minha filha, a hora que você quiser. A sua casa está sempre aqui. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Andréa respondeu, a voz finalmente vacilando por uma fração de segundo. Mas eu explico quando chegar, só venham me buscar, eu não estou conseguindo dirigir. Meia hora depois, o carro de seu pai parou em frente à casa. Andréa esperou na porta, a mala ao lado. Ela não olhou para trás ao entrar no carro, não se despediu da casa, nem do homem que talvez a observasse de alguma janela. Ao se acomodar no banco de trás, sentindo o cheiro familiar do carro de seu pai e o toque suave da mão de sua mãe em seu ombro, ela finalmente se permitiu fechar os olhos. Ela não estava fugindo. Estava se retirando estrategicamente do campo de batalha para proteger a si mesma e ao seu filho.
estava se mudando para o único lugar onde o amor era puro e a segurança uma certeza. A guerra estava longe de acabar, mas pela primeira vez em 12 horas, ela sentia que tinha encontrado um chão firme para poder lutar. Gustavo dirigia de volta para casa sentindo o peso do mundo em seus ombros. A conversa com Leidiane havia sido um pesadelo. Ele a encontrara em um café barato, longe do bairro deles, e cada palavra trocada fora uma facada em seu orgulho e em sua carteira. Ela não chorou, não suplicou, apenas sentou-se, fria e calculista, e listou suas exigências. Um valor mensal exorbitante, muito acima do que a lei estipularia, sob a ameaça velada de transformar a vida dele em um inferno público. Ele cedeu, exausto, humilhado, pagando o primeiro de muitos resgates pela sua própria estupidez. No caminho, ele parou em uma floricultura. Comprou o maior e mais caro buquê de rosas vermelhas que encontrou. Era um gesto patético, ele sabia, uma tentativa fútil de apagar um incêndio com um copo d'água. Mas era tudo o que conseguia pensar em fazer. Ele precisava mostrar a Andréa que estava arrependido, que a amava, que lutaria por ela, por eles, por Bernardo. Ao entrar em casa, o silêncio o recebeu como um sudário. "Andréa?" ele chamou, a voz ecoando no vazio. Nenhuma resposta. O buquê em sua mão pareceu murchar instantaneamente. Ele subiu as escadas correndo, o coração martelando contra as costelas com uma premonição terrível. Entrou no quarto e a visão o paralisou. A cama estava perfeitamente arrumada, mas havia um vazio no ar. Ele caminhou até o closet e abriu as portas. O lado dela estava desoladoramente vazio. Cabides nus pendiam como esqueletos. As gavetas abertas revelavam apenas o forro. Ela não havia deixado uma única peça para trás. Não havia carta, não havia um bilhete, não havia uma única palavra. Apenas o silêncio ensurdecedor de sua ausência. A falta de um confronto, de um grito, de uma despedida raivosa era de alguma forma pior. Era a prova final de sua indiferença, a demonstração de que ele havia se tornado tão insignificante para ela que não merecia nem mesmo uma explicação. Ele pegou o celular, o desespero tomando conta de si. Ligou 1, 2, 5 vezes. A chamada ia direto para a caixa postal. Ela o havia bloqueado. Ele estava completamente sozinho. Enquanto isso, em um bairro na periferia da cidade, Leidiane contava as notas de dinheiro que Gustavo lhe dera. Um sorriso de triunfo brincava em seus lábios. Ela não voltou mais à casa dos patrões, como se aquele capítulo de servidão tivesse sido encerrado. Com a orientação de uma amiga mais experiente, já havia dado entrada nos auxílios do governo para mães solteiras. O dinheiro de Gustavo era o prêmio principal. Ela se via livre do trabalho pesado, vivendo confortavelmente da pensão que arrancaria dele mês após mês. Em sua mente, ela não era uma vítima, mas uma jogadora inteligente que havia dado o bote certo. O golpe, como ela pensava, havia sido um sucesso. Ela teria uma vida boa, sustentada pelo erro e pelo desespero do ex-patrão, e exigiria cada vez mais, testando os limites dele. Para Gustavo, a realidade de sua nova vida começou a se assentar como cimento em seus pés. Ele se sentou na beira da cama vazia, o buquê de rosas esquecido no chão, e o peso de suas ações o esmagou. Ele não havia apenas perdido a mulher que amava, ele havia se acorrentado a uma mulher que desprezava. A imagem de Leidiane, com seu olhar ganancioso, assombraria seus dias. A perspectiva de pagar 2 pensões, de sustentar 2 filhos em mundos completamente diferentes, era assustadora. Uma criança seria o símbolo de seu amor perdido, e a outra, o lembrete constante de sua maior falha. Sozinho naquela casa imensa e silenciosa, ele se sentia um fantasma. Como ele encararia a família dela? Os amigos em comum? Como explicaria a ausência de sua esposa grávida?
A mentira que ele tentara conter havia explodido, e os estilhaços o haviam deixado sangrando e isolado. O arrependimento era uma tortura física, uma ansiedade que apertava seu peito e o deixava sem ar. Ele havia trocado um reino por um momento de loucura, e agora estava condenado a viver nas ruínas que ele mesmo construiu. Assombrado pelo amor que destruiu e pelo fardo que teria que carregar para o resto da vida. Os meses que se seguiram foram um borrão de dias cinzentos para Gustavo. O tempo, que antes corria veloz, agora se arrastava, cada hora marcada pela ausência de Andréa. Ele se tornou um peregrino do arrependimento. Ligava para os sogros, enviava mensagens suplicantes que raramente eram respondidas. Aparecia na porta da casa deles apenas para ser recebido pelo olhar frio e decepcionado do pai de Andréa. Ele pediu perdão 1000 vezes, em todas as formas que conhecia, em palavras, em gestos, em promessas de mudança. O arrependimento não era mais apenas um sentimento. Era uma condição crônica, uma dor que o acordava de manhã e o acompanhava até suas noites insones. Buscando algum tipo de absolvição ou apenas uma forma de sobreviver ao caos que criara, começou a frequentar um grupo de apoio, onde confessava sua história a estranhos, na esperança de que verbalizar sua falha pudesse, de alguma forma, diminuir seu peso. Sua conexão com Lady Anne era um ritual mensal, frio e transacional. Uma vez por mês, como um relógio, uma mensagem de um número desconhecido surgia em seu celular. Era sempre ela. Preciso do dinheiro. Não havia oi, não havia informações sobre a gravidez, apenas a cobrança seca. Ele fazia a transferência bancária imediatamente, sem questionar, ansioso para encerrar o contato. Assim que o comprovante era enviado, o número o bloqueava novamente, mergulhando de volta no silêncio até o próximo ciclo de extorsão. Ele sentia uma desconfiança crescente, uma sensação incômoda de que algo estava errado naquela dinâmica. Mas a verdade é que ele não queria saber. O simples som do nome dela era o suficiente para revirar seu estômago. Ela era o maior erro de sua vida, e quanto menos soubesse, melhor. Enquanto Gustavo se afogava em seu purgatório pessoal, Andréa florescia em seu refúgio. Cercada pelo amor incondicional de seus pais, ela se concentrou inteiramente em Bernardo. A barriga crescia, e com ela, uma força e uma serenidade que ela não sabia possuir. Ela sentia a raiva de Gustavo, uma raiva profunda e latente, mas também sentia a dor do amor que fora quebrado. Eram sentimentos conflitantes que ela guardava para si, focando apenas na saúde e na chegada de seu filho. O dia do nascimento de Bernardo foi uma tempestade de emoções. A dor do parto, a alegria avassaladora ao ouvir o primeiro choro, o calor do seu pequeno corpo contra o seu peito. Sua família estava lá, um círculo de proteção e amor. Gustavo também estava. Ele apareceu no hospital, avisado pelo ex-sogro, com o rosto marcado pela ansiedade e pela esperança. Andréa permitiu que ele entrasse. Ele ficou em um canto do quarto, uma figura sem graça e deslocada, observando de longe o milagre que ele quase perdeu. Ele viu Bernardo, os olhos marejados, e Andréa viu em seu rosto a dimensão exata do que ele havia jogado fora. Dias depois, ele foi ao cartório. O nome de Gustavo foi colocado na certidão de nascimento, um direito que Andréa, apesar de tudo, não lhe negou. Bernardo era filho dele. Mas o ato de registrar não significava perdão. Ao voltar e entregar o documento a Andréa, ela mal olhou para ele. "Eu te aviso quando puder vê-lo", foi tudo o que disse a ele. Gustavo ficou parado, uma cópia da certidão de nascimento em mãos, um documento que o ligava a duas realidades opostas. Ele era pai de Bernardo, o filho do amor e da luz, e era o pai de uma criança que era o símbolo de seu erro e de sua vergonha, e que ele nem sabia quando ia nascer.
Enquanto caminhava em direção ao seu carro, o celular vibrou no bolso. Ele esperava que fosse Andréia, com uma migalha de esperança. Mas o número era desconhecido. A mensagem era curta, urgente e enigmática. Gustavo, meu nome é Marcos. A gente precisa conversar. É urgente. É sobre Leidiane. O mundo de Gustavo, que ele mal começara a tentar reconstruir, parou de girar. Cada palavra daquela mensagem era um estilhaço de vidro em sua mente. Será que o filho dele com Leidiane tinha nascido? Um calafrio percorreu sua espinha, uma mistura de medo e uma súbita e terrível suspeita. O que esse tal de Marcos queria com ele? Com os dedos trêmulos, ele respondeu, a mensagem curta e direta. Onde e quando? A resposta veio rápida. Praça do Coreto, centro, em 1 hora. Aquele foi o trajeto mais longo de sua vida. Cada semáforo fechado, cada carro lento à sua frente, aumentava a ansiedade que o consumia. 1000 cenários se desenrolavam em sua mente. Seria um parente de Leidiane querendo mais dinheiro? Um cúmplice? A menção ao nome dela, sem falar do bebê, era o que mais o intrigava. A suspeita que ele havia enterrado sob camadas de culpa e resignação começou a emergir, pequena, mas insistente. Ele chegou à praça e avistou um homem de aparência simples, sentado em um banco de concreto, olhando nervosamente para os lados. Era Marcos. Gustavo se aproximou e o homem se levantou, estendendo a mão. Gustavo, sou o Marcos. O aperto de mão foi firme, mas os olhos do homem carregavam uma mistura de vergonha e determinação. O que aconteceu? É sobre a Leidiane? Gustavo foi direto ao ponto, incapaz de suportar mais suspense. Marcos respirou fundo, como se tomasse coragem para mergulhar em águas geladas. É sobre ela, e sobre o filho que ela disse que era seu. Ele fez uma pausa e o coração de Gustavo parou. Não existe filho nenhum, Gustavo. Ela nunca esteve grávida. A frase pairou no ar quente da tarde. Gustavo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, mas em vez de cair, ele começou a flutuar. Uma leveza incrédula tomou conta dele. Como assim? Eu vi um exame que ela mostrou positivo. Ela me disse... Foi tudo um golpe, continuou Marcos, a voz cheia de amargura. Eu sou o marido dela. Para mim, ela contou outra história. Disse que estava grávida do nosso filho que planejamos e disse que você e sua esposa eram muito bons para ela, que ela tinha uma gravidez de risco e que vocês a deixaram ficar em casa, pagando um salário para ajudar até o bebê nascer e ela poder voltar a trabalhar. Por isso, ela te bloqueava sempre. Não queria que você descobrisse as mentiras que ela contava para mim e para todo mundo no bairro. A revelação era um soco e um alívio ao mesmo tempo. A dinâmica do bloqueio mensal, a falta de informações, tudo fazia um sentido terrível agora. Mas... a barriga, Gustavo murmurou, tentando conciliar a mentira com a realidade que ele acreditara. Ela dizia que não crescia muito porque ela já estava acima do peso. Marcos balançou a cabeça, enojado. Eu acreditei, ou quis acreditar. Mas o tempo foi passando e nada. Ontem à noite eu a ouvi no telefone rindo com uma amiga, contando vantagem, dizendo que tinha dado o golpe do baú no patrão otário, que estava recebendo um dinheirão todo mês sem fazer nada. Foi quando eu entendi tudo. Um peso colossal, uma montanha de culpa e obrigação financeira simplesmente se desintegrou dos ombros de Gustavo. Ele não estava acorrentado a ela para o resto da vida. Não havia um segundo filho, um lembrete eterno de seu erro. Havia apenas a traição original, o ato que lhe custou Andréia, mas a sentença perpétua havia sido revogada. Eu sinto muito, disse Marcos com uma sinceridade palpável. Eu já desmascarei ela em casa. A coisa ficou feia. Ela sabe que eu vinha falar com você. Eu só achei que era o certo a se fazer. Você precisava saber que estava sendo enganado. Obrigado, Gustavo conseguiu dizer,
a voz rouca de emoção. Você não imagina o que isso significa. Obrigado, de verdade. No dia seguinte, como se nada tivesse acontecido, o celular de Gustavo vibrou. Era Leidiane, de um novo número. A audácia dela era inacreditável. Sei que o Marcos já te contou tudo. Ele saiu de casa. Olha, eu sei que errei, mas eu gastei o dinheiro que você me deu e não tenho como pagar minhas contas este mês. Se você puder me dar só mais essa ajuda, eu sumo da sua vida para sempre. Gustavo olhou para a mensagem e, pela primeira vez em meses, não sentiu raiva nem angústia. Sentiu apenas pena e um desprezo gelado. Sem responder, ele bloqueou o número. O último fio que o ligava àquele pesadelo foi cortado. Com o coração mais leve, mas ainda pesado pela falta de Andréia, ele pegou o telefone. Ele precisava contar a ela. Não como uma desculpa, não como uma tentativa de apagar o que fez, mas como um fato. Uma peça do quebra-cabeça que ela merecia ter. Ele discou o número dela, esperando que, desta vez, ela atendesse. Andréia, eu preciso muito falar com você. É importante. Podemos conversar? Houve um longo silêncio do outro lado da linha, tão denso que Gustavo pensou que ela havia desligado. Mas então, a voz de Andréia, fria e controlada, respondeu: Onde? Eles se encontraram no mesmo parque onde, em outros tempos, haviam passeado de mãos dadas, planejando o futuro. Agora, sentaram-se em bancos opostos, uma distância física que espelhava o abismo emocional entre eles. Gustavo contou tudo. A mensagem de Marcos, o encontro na praça, a revelação chocante da falsa gravidez. Ele falou sem pausas, ansioso para expelir toda a sujeira, talvez na esperança ingênua de que, ao limpar sua conexão com Leidiane, pudesse de alguma forma purificar o que restava entre ele e Andréia. Quando ele terminou, ela o encarou por um longo momento, o olhar indecifrável. Então você teve sorte, ela disse finalmente, a voz desprovida de qualquer calor. Sorte por não ter que carregar um vínculo eterno com uma mulher tão inescrupulosa. Sorte por não ter que dividir seu dinheiro e sua vida com o resultado da sua fraqueza. As palavras dela o atingiram com a força de um tapa. Ele esperava alívio, talvez até um vislumbre de compaixão, mas encontrou apenas a verdade nua e crua. Mas isso não muda nada entre nós, Gustavo. Ela continuou, a voz firme. Isso não apaga o que você fez. Você me traiu. Você quebrou a minha confiança dentro da nossa casa. O fato de ela não estar grávida não anula a sua intenção de ter se deitado com ela. Isso não muda. Ele baixou a cabeça, derrotado pela lógica implacável dela. Eu sei, você está certa, ele admitiu, a voz baixa. Eu não vim aqui pedir perdão, Andréia. Eu sei que não o mereço. Eu só achei que você precisava saber. Era um peso na nossa história. A ideia de que Bernardo teria um irmão que ele nunca conheceria, uma criança que cresceria sabendo que era fruto de uma traição. Eu precisava tirar essa sombra da vida dele e da sua. A menção a Bernardo foi a única coisa que pareceu suavizar a expressão dela. Ela assentiu lentamente, um gesto quase imperceptível. A conversa terminou pouco depois, sem promessas e sem resoluções. O tempo continuou seu curso implacável. Bernardo completou 6 meses, transformando-se de um recém-nascido frágil em um bebê risonho e cheio de vida. A relação de Andréia e Gustavo encontrou um novo e frágil equilíbrio. Eles permaneciam separados, mas ele se tornou um pai exemplar. Cumpria rigorosamente os dias de visita, nunca se atrasava, ligava para saber do filho e contribuía com tudo o que era necessário, sem que ela precisasse pedir. Ele não falava mais em reconciliação. Focava apenas em ser o melhor pai que podia para Bernardo. Essa dedicação silenciosa e constante começou a derreter o gelo no coração dos pais de Andréia, e por vezes até no dela. Eles viam um homem genuinamente arrependido, tentando reparar, da única forma possível, o dano que causara.
A vida de Andréia havia se tornado uma rotina de mamadeiras, fraldas e canções de ninar. Um casulo de maternidade que a protegia do mundo exterior. Ela se sentia segura, mas também estagnada. A dor da traição havia se transformado em uma cicatriz, mas a vida que ela conhecia havia desaparecido para sempre. Numa tarde de terça-feira, enquanto Bernardo dormia em seu colo, o telefone dela tocou. Era um número internacional dos Estados Unidos. O coração de Andréia deu um salto. Era sua tia Lúcia, irmã de sua mãe, que ela não via há anos. Andréia, minha querida, como você está? E o meu sobrinho neto, como está esse príncipe? A voz da tia era um bálsamo, cheia de calor e saudade. Elas conversaram por vários minutos, atualizando as novidades, rindo das histórias de Bernardo. Andréia se sentiu leve, feliz, mas de repente o tom de sua tia mudou, tornando-se mais sério, quase conspiratório. Olha, querida, eu não estou ligando só para colocar o papo em dia, disse a tia Lúcia, a voz baixa e carregada de um significado oculto. Aconteceu uma coisa por aqui, uma situação inesperada, e eu pensei em você imediatamente. Tem a ver com o seu futuro, e talvez com a chance de resolver muitas coisas da sua vida. Um arrepio percorreu a espinha de Andréia. O que aconteceu, tia? Está tudo bem com você? A urgência na voz de Lúcia era palpável, mesmo a milhares de quilômetros de distância. Comigo está tudo ótimo, querida. Não se preocupe. A tia a tranquilizou, mas seu tom permaneceu sério. A situação é outra. Escute com atenção. Eu tenho um amigo muito querido aqui, um homem muito rico, bilionário, para ser sincera. Ele teve um problema de saúde sério recentemente. Nada que o impeça de viver, mas ele precisa de cuidados constantes em casa, de alguém de extrema confiança e competência. E quando ele me falou da dificuldade de encontrar a pessoa certa, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi você. Andréia ficou em silêncio, processando a informação. Sua tia continuou, a voz agora cheia de entusiasmo. Pensei em você, minha filha, na enfermeira maravilhosa que você é. Pensei na sua situação, separada, recomeçando. Pensei na oportunidade de você vir para cá, para os Estados Unidos, com o Bernardo. Você poderia recomeçar sua vida em outro país, longe de tudo isso que te fez sofrer. A proposta era tão grandiosa, tão inesperada, que parecia irreal. Sua mãe, sentada ao lado, percebeu a mudança na expressão de Andréia e a encarava com uma curiosidade ansiosa, tentando decifrar a conversa. Você não precisaria se preocupar com nada no começo, a tia Lúcia continuou, antecipando as dúvidas de Andréia. Você e o Bernardo ficariam aqui em casa comigo, o tempo que precisasse. Eu cuidaria do meu pequeno enquanto você trabalha. E o dinheiro, Andréia? O salário é algo que nenhum hospital no Brasil jamais poderia te pagar. Você conseguiria sua independência financeira, daria um futuro incrível para o seu filho. Seria um recomeço de verdade em todos os sentidos. Um turbilhão de imagens e possibilidades invadiu a mente de Andréia. Deixar para trás o Brasil, a casa dos pais, a presença constante de Gustavo, deixar para trás a dor, as memórias que assombravam cada esquina da cidade. A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e incrivelmente sedutora. Era uma rota de fuga, mas também uma porta de entrada para uma vida que ela nunca ousou imaginar. Tia, eu não sei o que dizer. Andréia gaguejou, a mão apertando o telefone. Não diga nada agora, a tia respondeu com sabedoria. Eu sei que é muita coisa para absorver. É uma decisão que muda tudo. Converse com sua mãe. Pense com calma. Me dê uma resposta em 2 dias. A oportunidade está aqui, esperando por você. Pense nisso, querida. Pense no futuro do Bernardo. Andréia desligou o telefone, o coração batendo forte. Sua mãe a olhava, os olhos cheios de perguntas. O que foi, minha filha? O que a Lúcia queria com tanto mistério? Andréia respirou fundo,
o peso da maior decisão de sua vida subitamente pousando em seus ombros. Ela olhou para o rostinho sereno de Bernardo, que dormia em seu colo, alheio ao terremoto que aquela ligação havia provocado. Andréa contou, as palavras saindo quase mecanicamente, sobre a proposta da tia Lúcia. A oportunidade de trabalho, o salário, a chance de recomeçar nos Estados Unidos. Helena ouvia, o coração dividido. Minha filha, é uma oportunidade de ouro, eu sei, disse ela, a voz embargada. Mas eu não consigo nem me imaginar longe do Bernardo. Eu vou morrer de saudades desse menino. Seus olhos já marejados buscaram o neto, que dormia tranquilamente. Nesse momento, o pai de Andréa, Carlos, chegou na sala. Ele sentiu a tensão no ar imediatamente. Ao ouvir a história, sua reação foi a de um pai que só queria a felicidade da filha. Andréa, você sabe que eu apoio qualquer decisão que você tomar. O que for melhor para você e para o meu neto, eu estarei do seu lado. Mas enquanto falava, seu olhar se fixou em Bernardo, e uma lágrima teimosa se formou no canto de seu olho. Aquela pequena criança havia se tornado o sol daquela casa, a alegria que preenchia os dias e dava um novo sentido à vida deles. A possibilidade de perdê-lo era uma dor visível em seu rosto. A campainha tocou, quebrando o silêncio carregado. Era Gustavo, pontual como sempre para o seu dia de visita. Ele entrou sorrindo, segurando um brinquedo novo e colorido para Bernardo e um livro de receitas para bebês para Andréa. Achei que você ia gostar. Tem umas papinhas diferentes aqui, disse ele, a voz cheia de um cuidado genuíno. Seu sorriso, no entanto, desapareceu ao perceber o clima pesado na sala. Os olhos vermelhos de Helena, a expressão sombria de Carlos. Aconteceu alguma coisa? Posso ajudar? Ele perguntou, a preocupação tomando conta de sua face. Andréa, sentindo-se sufocada pela pressão do momento, murmurou: Eu preciso ir ao banheiro. E escapou da sala, deixando para trás um vácuo de tensão. Foi Helena quem quebrou o silêncio. Com a voz baixa, ela contou a Gustavo sobre a ligação da tia Lúcia e a proposta de Andréa se mudar para os Estados Unidos com Bernardo. A notícia atingiu Gustavo como uma onda de choque. O chão que ele vinha reconstruindo com tanto esforço, tijolo por tijolo, simplesmente se desfez. A imagem de sua vida sem Bernardo, sem a possibilidade, mesmo que remota, de um dia reconquistar Andréa, era um abismo escuro e insuportável. O desespero tomou conta dele, quebrando a fachada de pai controlado que ele vinha mantendo. Não, por favor, não, ele sussurrou, o rosto se contorcendo em agonia. Ele se virou para Helena, os olhos inundados de lágrimas. Dona Helena, me ajuda, por favor. E então, em um gesto de puro desespero, ele caiu de joelhos no chão da sala, o corpo tremendo. Eu não posso ficar sem eles. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu destruí tudo. Mas eu estou tentando. Eu juro que estou tentando. Eu não sei mais o que fazer para ter o perdão dela, para ter minha família de volta. Naquele exato instante, como se sentisse a angústia que preenchia a sala, Bernardo acordou. Ele olhou ao redor, os olhinhos sonolentos focando na figura de seu pai, ajoelhado e chorando. E então, daquela boquinha pequena, saiu um som claro, a primeira palavra articulada de sua vida. Papá! Andréa estava voltando do banheiro e parou no corredor, uma espectadora invisível da cena que se desenrolava. Seu coração parou. Ela viu tudo. Gustavo, o homem que a feriu tão profundamente, ajoelhado no chão, quebrado em um choro de arrependimento genuíno. Seu pai, com o rosto marcado pela tristeza, agora segurando seu neto. E Bernardo, seu pequeno milagre, chamando pelo pai. Uma onda de emoção a dominou, tão forte que a deixou sem ar. As paredes que ela construiu ao redor de seu coração começaram a ruir. Naquele momento, ela não viu o traidor, a vítima e os coadjuvantes. Ela viu uma família.
Imperfeita, ferida, cheia de cicatrizes, mas uma família. Uma família que lutava, que sofria, que amava. Ela percebeu que a fuga para a América não seria um recomeço, mas uma amputação. Ela estaria cortando as raízes de seu filho, negando a ele aquele amor imperfeito, mas real. Uma clareza profunda a invadiu. Nenhuma família é perfeita. Deus havia lhe dado aquela com todas as suas falhas e dores. E talvez seu propósito não fosse fugir, mas ficar. Ficar e aprender a perdoar. Ficar e reconstruir, não a vida que foi destruída, mas uma nova, sobre as fundações do perdão e da verdade. Andréa entrou na sala, o coração ainda martelando contra as costelas. Gustavo se levantou, o rosto marcado pelo choro recente, e olhou para ela com uma súplica silenciosa. Eu preciso pensar. Foi tudo o que Andréa disse, a voz firme, não revelando nada da reviravolta que acontecera em sua alma. O clima era insuportável. Gustavo, entendendo que não havia mais nada a ser dito, apenas assentiu. Ele se aproximou de Carlos, que lhe entregou Bernardo. Com o filho nos braços, Gustavo caminhou em direção ao jardim nos fundos da casa, buscando um pouco de ar, um refúgio da tensão. Da janela do seu antigo quarto, no andar de cima, Andréa observava. Ela viu Gustavo sentar-se na grama, ajeitando Bernardo em seu colo. Ele desembrulhou o brinquedo novo, um boneco colorido que fazia um barulho suave. E então ela ouviu a risada de Bernardo. Uma risada pura, cristalina, uma cascata de alegria que ecoou pelo jardim. Era o som da felicidade mais genuína que existe. Ela viu Gustavo fazer cócegas na barriga do filho, que se contorcia de tanto rir, os bracinhos e perninhas se agitando no ar. Naquele momento não havia dor, não havia traição, não havia passado. Havia apenas um pai e um filho, conectados por um laço de amor incondicional. E Andréa chorou. Silenciosamente, as lágrimas que ela segurou por tantos meses finalmente correram livres, lavando sua dor, sua raiva, seu orgulho ferido. O tempo passou. Gustavo sabia que precisava ir embora. Ele se despediu de Bernardo com um beijo demorado na testa. E o pequeno, sentindo a partida, começou a chorar, esticando os bracinhos na direção do pai, um choro sentido que partiu o coração de todos que ouviram. Gustavo o entregou a Helena, despediu-se dela e de Carlos com um aceno de cabeça e foi embora, sem que Andréa descesse para se despedir. Ela permaneceu no quarto, o som do choro de Bernardo ecoando em seus ouvidos. Ela sentou-se na cama, pegou o celular e, com os dedos ainda trêmulos e o rosto molhado pelas lágrimas, começou a escrever uma mensagem para Gustavo. Gustavo, hoje, quando Bernardo disse papa pela primeira vez, eu não vi apenas um bebê balbuciando uma palavra. Eu vi um filho reconhecendo seu porto seguro. E quando eu vi você de joelhos, não vi o homem que me traiu, mas um pai desesperado, com medo de perder o bem mais precioso que a vida lhe deu. Passei os últimos meses construindo muros ao redor do meu coração, acreditando que a distância e a indiferença me protegeriam. Mas hoje, olhando vocês dois no jardim, ouvindo a risada do nosso filho, eu entendi uma coisa. O perdão não é um presente que a gente dá para quem nos feriu. É um presente que a gente dá para nós mesmos. É a chave que nos liberta da prisão da amargura. A vida me ensinou, da forma mais dura, que não existe família perfeita. Famílias são feitas de pessoas imperfeitas, que erram, que ferem, mas que também amam, se arrependem e tentam consertar. Eu pedi a Deus por força para seguir em frente, e Ele me mostrou que seguir em frente não significa necessariamente ir embora. Às vezes, significa ficar e lutar. Lutar para curar, para reconstruir. A traição deixou uma cicatriz que talvez nunca desapareça por completo. Mas hoje eu escolho não olhar mais para a cicatriz. Eu escolho olhar para o nosso filho.
Eu escolho olhar para o homem que, apesar de ter tropeçado feio, está se levantando e se mostrando o pai maravilhoso que Bernardo merece. Eu não sei o que o futuro nos reserva. Não posso prometer que tudo será como antes, mas eu posso prometer tentar. Eu liguei para minha tia. Agradeci a oportunidade e disse que meu lugar é aqui. Porque a minha família, a família que Deus me deu, com todas as suas rachaduras e imperfeições, está aqui. E eu quero cuidar dela. Amanhã é um novo dia. Se você quiser, pode passar aqui depois do trabalho. Não para visitar o Bernardo, mas para visitar a sua família, Andréia. Na manhã seguinte, o sol parecia brilhar mais forte. Andréia desceu para a cozinha e encontrou seus pais, o alívio estampado em seus rostos. Ela sorriu, um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo. No final da tarde, a campainha tocou. Andréia respirou fundo e foi atender. Era Gustavo. Ele não trazia flores, nem presentes. Trazia apenas a si mesmo, os olhos vermelhos de quem chorou a noite inteira, mas com um brilho de esperança que ela não via há meses. Ele não disse nada, apenas a olhou, e naquele olhar estava todo o arrependimento, toda a gratidão e todo o amor que as palavras não poderiam expressar. Andréia deu um passo para o lado, abrindo a porta por completo. "Entra, Gustavo", disse ela, a voz suave, e ele a abraçou como nunca antes. E assim, a história de Andréia e Gustavo nos mostra que o caminho do perdão é complexo, mas que pode, verdadeiramente, curar as feridas mais profundas. Eles escolheram lutar pela família, provando que mesmo nas ruínas de uma grande dor, o amor, quando é real, pode encontrar uma forma de florescer novamente. Se você se emocionou com a jornada de Andréia e Gustavo, deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos saber se você gostou da história. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma mensagem de esperança e recomeço. Até a próxima!